Teve um deputado que teve a cara de pau, um deputado do PT, teve a cara de pau de falar comigo lá em Curitiba. E isso tem um delegado que ele recebeu a mesma mensagem. O deputado foi pedir para nós lá, olha, será que vocês podem diminuir um pouco a lista dos doleiros a serem presos? A história que o cara me contou, que eles estavam com medo que a operação afetasse o câmbio, aumentasse o dólar. Essa foi a história que o cara me falou, entendeu? Tava eu e o delegado, a gente assim, cara, olhou pro outro, né? Vamos avaliar. Mas fizemos do mesmo jeito, não poupamos ninguém, né? Decretei lá as prisões que foram pedidas, foram os 60 e tantos mandados. Na época foram presos os maiores doleiros do país. Tinha um aqui que em São Paulo, que era famoso na época, que tinha supostamente envolvimento em lavagem de dinheiro de valor de corrupção de juiz, que era o Toninho Barcelona. O pessoal vai se lembrar disso e tal. Tinha doleiro que a gente sabia que estava envolvido em lavagem de dinheiro de político. Então foi uma mega operação. Mas ainda assim... Desculpa. Opa, desculpa. Não, desculpa, te cortei. Eu tô falando muito, né? Não, fica à vontade, cara. A gente quer que você fale mesmo. É que eu só fiquei curioso como que era a cara dos caras quando eles percebiam que não ia ser do jeito que era sempre, entendeu? Porque você deve ter tido várias cenas assim, né? Você interrogou a galera, né? Foi, né? Deve ter... como que é? Porque é interessante. Como que um cara que tá acostumado com impunidade reage quando ele percebe que uma mata acabou? Como que é isso? Mas até para te responder a primeira pergunta, eu acabei entrando num longa história, né? Não respondi. Mas assim, mesmo a gente fazendo todo aquele esforço, o sistema legislativo não propiciava que as pessoas que cometessem crimes lá na época do Banestado fossem de fato punidas. Então, muita pouca gente, apesar das várias investigações, né, muita pouca gente acabou realmente cumprindo pena. Muita gente foi presa, alguns cumpriram pena e tal, etc. A gente fez as tripas coração, Ministério Público, polícia, mas muita gente acabou escapando, porque, por exemplo, você julgava o processo, sentenciava, aí apelavam lá para um tribunal, e demorava anos e nunca acontecia nada, entendeu? Então você vai gerando em você um sentimento assim de indignação, sabe? Com a injustiça. E aquilo vai mexendo com você. Tá? Então quando chegou daí a Lava Jato e as coisas começaram a funcionar, as coisas começaram a andar, e você começa a ver o resultado. Pô, teve gerente da Petrobras que recebeu 100 milhões de dólares em suborno, em propina. Caralho, 100 milhões de dólares é dinheiro. Cara, parece coisa que tem a ver com um cartel de drogas internacional. Isso é muito dinheiro. Acho que tá maluco, é muito dinheiro. É muito dinheiro. E aí que vem outra história. Então, tem esse sentimento de indignação, e acho que não era só meu, tinha do Ministério Público, da polícia. E daí, quando a gente começou a ver as coisas acontecerem, puxa, vamos trabalhar pra gente mudar realmente. A gente queria mudar o país de um jeito positivo. O pessoal, projeto de poder nada. O que a gente queria é a lei sendo aplicada. Né? A gente tem aquela satisfação de ver assim um país diferente. Se vocês repararem, tem uns filmes em Hollywood, tá? Que acaba com o criminoso pousando de avião no Rio de Janeiro. Não tem. Aqui é conhecido como paraíso de não vai dar nada, né? Não vai dar nada. O cara fugindo pro Brasil da polícia no exterior. Tem um filme que eu acho que não é da época de vocês, que é o do Tom Hanks, o mais antigo. Ele ainda não estava mega famoso, né? Que é Um Dia a Casa Cai. E é mais ou menos a história assim, eles compram uma casa, eles querem comprar aquela casa dos sonhos, aí compram uma casa, e a comédia do filme é que a casa começa a cair aos pedaços. E o corretor que vende a casa desaparece. Daí tem uma cena do filme lá que... Mas cadê o cara, né? Cadê o corretor? Fugiu pro Brasil. Putz. Aí o Tom Hanks assim até fala, nada sutil, não, mas não tem polícia lá, né? Não tem justiça. Cara, às vezes parece que não tem. E agora você tem essa reação. Mas na Lava Jato, não. Na Lava Jato estava me perguntando, né? As pessoas começaram a mudar. O criminoso começou a confessar os crimes. Isso nunca aconteceu no Brasil. De um cara que roubou dinheiro. Devido à delação premiada, você imagina? Devido à delação. E por quê? A delação só funciona quando o criminoso começa a perceber que o sistema de justiça está funcionando. Porque, assim, se eu colaborar,
eu consigo uma redução da minha pena. Se eu não colaborar, nada vai acontecer comigo, porque a justiça não funciona. Qual que você vai escolher? A segunda opção. A segunda opção. Na Lava Jato, como a gente inverteu essa lógica, e como o pessoal começou a ver o pessoal ir preso, o pessoal ser condenado, dinheiro sendo recuperado, alguns começaram a mudar de lado. A entender, olha, vou colaborar que é o melhor caminho. Como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se o cara comete um crime, a chance dele ser punido rigorosamente é gigantesca. E aí o cara faz acordo. Um acordo de colaboração. Ou negocia a pena. Eu tive se você for ver estatística, né? Eu não vou ficar falando de estatística aqui, mas enfim. Nos Estados Unidos, mais de 90% dos casos criminais acabam com acordo. Com o cara confessando. Mas daí o cara, em vez de pegar a prisão perpétua, pega lá 30 anos. Em vez de pegar 10 anos, pega 5. Porque o sistema funciona. E se o cara sabe que tem prova contra ele, ele vai confessar. Aqui não, o que a gente vê? É um bando de bandido, roubando, nada acontecendo. Teve a Lava Jato, que mudou isso. E eles começaram daí a cumprir. E agora você tem gente que quer, não, eu não quero isso. Eu não quero responder pelos meus crimes. Eu quero ficar impune. Eu quero meus 100 milhões de dólares lá na conta na Suíça sem ser incomodado. Sim. É isso que está acontecendo, infelizmente. Teve muita, assim, do valor, da grana que foi desviada, teve qual o tamanho do pedaço que a gente conseguiu recuperar, cara? Olha, tem uma página do Ministério Público, tá? Os procuradores, que eles tinham essas estatísticas dizendo exatamente quanto tinha sido recuperado. A Petrobras fez um anúncio oficial, agora recentemente, de que da Lava Jato, só da Lava Jato, ela conseguiu receber em dinheiro, em cofre, não em promessa, que talvez recebam, 6 bilhões de reais. Uma grana, hein? Nossa Senhora. Uma grana. 6 bilhões de reais. Então, nunca ninguém recupera tudo isso. E várias empresas que fizeram acordo na Lava Jato, porque pagaram suborno, reconheceram, que é aquela lógica também lá dos Estados Unidos, embora demoraram muito, tem uma previsão de recuperação de valores da ordem de 14 bilhões de reais. Mas isso eles ainda estão pagando, então não posso te cravar assim que vai devolver 14 bilhões de reais. Tá. A gente não consegue também quantificar o total real que foi desviado, consegue? É difícil, né? Porque corrupção, o problema assim, é um crime que você tem nas sombras. Então você não tem estatística clara. Ninguém fez a contabilidade que essa é só a ponta do iceberg, né? 6 bilhões, 14 bilhões, é a ponta do iceberg. Tipo, provavelmente... E fora que se for parar pra pensar mesmo, o pior da corrupção não é nem o dinheiro que é desviado, né? O pior da corrupção é que toda a lógica do serviço público, onde ele vai se desviar o dinheiro, ela é toda corrompida e toda feita de uma forma ineficiente para que haja a corrupção. Então aí você tem um mecanismo onde, fora eles roubarem, eles prejudicam o serviço público de um jeito que para mim é mais danoso que o próprio roubo em si. Não, você tem toda a razão. Tem um problema que é o desperdício. Então o que acontece? Quando você tem o serviço público contaminado pela corrupção, por corrupto, o cara está pensando em prestar o melhor serviço para o cidadão ou ele está pensando na melhor oportunidade que ele tem de ganhar propina? Isso que a gente viu muito no caso da Petrobras, mas também em outros casos. Para te dar um exemplo aqui que ficou famoso, que foi a Petrobras comprou uma refinaria no exterior, que é a tal da refinaria da Passadina, que ficou famoso. Tá? Uma refinaria toda acabada, toda fodida, tudo mais. Sabe como é que a gente acabou revendendo mais barato que a gente pagou, né? Exatamente. Sabe como é que era o apelido da refinaria que eles chamavam? Internamente, lá na Petrobras? Ruivinha. Ruivinha. Por causa da ferrugem. Putz. Tava tudo enferrujado. Puta, merda. Assim, então os caras sabiam, né? Os caras não, sabiam totalmente. Eles até confessaram. Né? Tem gente que confessou que recebeu suborno da empresa da empresa vendedora, que vendeu para a Petrobras. Né? Chamavam de Ruivinha. Tá? E assim, o que eu entendi daquela história? Eles quiseram comprar uma refinaria velha, e daí por valor acima do que era, tanto que depois venderam por valor menor, mas porque o cara estava pensando no contrato de reforma da refinaria, porque ia ser o outro, aí que ia ser o esquemão
Quer dizer, a compra da refinaria, que já era um esquemão, para eles era um esqueminha. Caralho. Daí eles queriam a reforma, um contrato de reforma, que aí ia ser o grande esquema. Então você procura uma refinaria velha. É como se você fosse alguém te dá dinheiro para comprar um carro, um amigo teu. E aí, em vez de você comprar um carro novo, você compra um carro velho, e daí você vai pro teu amigo, só encontrei um carro velho, você me dá mais dinheiro para reformar o carro? Né? E você vai embolsando esse dinheiro. Então, quando a gente fala no valor do suborno que você recuperou, é uma coisa. O valor do prejuízo, isso aí deve ser umas 10 vezes mais. Nossa, é mais que dinheiro também, é vidas, né? Tipo, é vidas, né? É todo o povo brasileiro que tem uma estrutura caótica porque não faz sentido ter uma estrutura boa se você quer só ganhar dinheiro com ela, né? Voltando, já que a gente tá falando da Lava Jato, esse lance da... Porque assim, quando a gente tá falando de corrupção, a gente tá falando do político, nesse caso, e estamos falando também da empresa das empresas que o corrompem e tudo mais. No caso da Lava Jato, a gente viu todo mundo indo para o espaço aí, né? Mas também a gente viu que essas empresas, assim, a instituição acabou indo para o espaço também, não só o cara que era o corrupto, cara. Tinha como salvar a empresa de ir à falência, ou não teve jeito, isso foi causa sei lá, foi uma coisa tão enfiada nas entranhas da empresa que não tinha jeito. Por que essas empresas acabaram indo para o espaço? Não, essa é uma excelente pergunta, né? Porque tem muita mentira em relação a isso. Então, assim, às vezes eu faço a seguinte comparação, olha, o policial que descobre o cadáver não é o cara que é responsável pelo homicídio. O responsável pelo homicídio é o assassino, ele que é o culpado. Então, essas empresas elas se envolveram tanto nesses crimes de corrupção, quando foi descoberto, e aí vamos lembrar a Lava Jato, ela começou em 2014 e o auge dela foi mais ou menos ali até 2017, 2018. Tá? Quando o fato foi descoberto, no começo, todo mundo negava. Ninguém admitia que tinha acontecido o crime. Algumas dessas empreiteiras que pagaram suborno foram admitir e buscar as autoridades para fazer o acordo de colaboração, tá? Em 2016, em 2017. Nossa. E nesse tempo ficaram sangrando, né? Porque você fica em toda aquela exposição, né? Ao invés, se elas tivessem, desde o primeiro momento, que é aquilo que eu falei, o que acontece hoje? Se a empresa acontecer algo errado, e pode acontecer. Às vezes você tem lá um funcionário, um diretor, que faz coisa errada sem conhecimento da chefia. Às vezes o chefe faz coisa errada, mas a empresa, quando descobre, tem que tomar uma atitude. As empresas que se envolveram em suborno Lava Jato, o grande problema, elas estavam envolvidas, algumas há mais de 10 anos. Teve empresa lá que pagou suborno, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Eu falo assim, a Lava Jato criou uma onda anticorrupção no mundo. Na América Latina aqui foram 4 ex-presidentes do Peru que foram subornados, entendeu? Aí essa empresa, ao invés de ela colaborar desde o início, ela foi colaborar 2 anos depois, 3 anos depois. Aí o estrago estava feito. E aí o estrago estava feito para a reputação, para a imagem e tal. Se elas tivessem, desde o primeiro momento, procurado as autoridades e colaborassem, e o que você vai fazer como juiz ou procurador? Não tem o que você fazer. Porque a empresa cometeu o crime. Tá? Qual que é a única saída para ela? Ou oculta o crime, a gente não quer, tá? Ou ela colabora. É a saída, e já tinha saída legal para isso desde 2014, desde 2013, que a lei é do ano anterior, 2013. Então, assim, infelizmente, né, a minha opinião sobre isso, as empresas demoraram muito, tá, para colaborar, e isso amplificou os danos sofridos por elas. Agora, é engraçado que daí você pega um monte de gente daquela lista da Odebrecht, que recebeu suborno, né, amigo, Cerrado, Justiça, Amante, e vem falar lá, vocês quebraram as empresas. Meu amigo, quem quebrou as empresas foram vocês que se corromperam e que aceitaram suborno por anos e colocaram elas nessa situação difícil. Foram vocês que fizeram isso. Não, a gente lutou contra o crime. Quem se envolveu no crime foram vocês e quem pagou suborno contra vocês. Então, a vergonha, mais uma vez, a vergonha está em vocês. E não na gente que lutou contra isso. Pra mim essa é a mesma lógica do cara que falou que, tira os doleiros porque senão vai afetar o câmbio.
da investigação. Não, mano. Você não vai deixar de investigar ou punir uma empresa porque vai acabar com a empresa, né? Tipo, e outra, a empresa, se ela acabou por causa de um escândalo de corrupção, a culpa é dela, foi o que você disse. Eu realmente nunca consegui entender esse argumento, entendeu? Não faz muito sentido, na minha opinião. Você acha que faz sentido? Não, eu tô perguntando pra eles se tem algum jeito de fazer sem Mas você acha que faz sentido? Com a empresa. Eu vejo que eu conversando com uma das críticas que você recebe, que eu vejo, é justamente essa, que você destruiu as empresas. Não, mas isso é bobagem, né? Veja, o grande problema é que a gente teve um desenvolvimento econômico, principalmente durante os governos do PT, baseado em corrupção. Então, o governo era movido à corrupção, mensalão, petrolão. E do outro lado, você tinha o setor privado, a empresa, ao invés de investir em tecnologia, em produtividade, em eficiência, o que ela investia? Vamos ficar próximo do presidente. Do governo. Vamos ficar próximo do governo. Aí faz com que a empresa perca eficiência. Ela tenha uma vantagem na competição natural das coisas, mas artificial. E aí, quando estoura o problema, e ela não pode mais se valer disso, ela começa a ter dificuldade. Agora, como ele disse, não tem uma saída. A única saída é a lei, né? E o que as empresas tinham que fazer? Procurar as autoridades desde o primeiro momento e colaborar. Não podia simplesmente o ministério... a empresa é grande, então vamos virar o rosto para o lado. Ou o juiz dizer, a empresa é grande, então esquece que teve corrupção. Você tem que tirar as consequências legais. Mas todas elas tinham, desde o primeiro momento, a possibilidade de evitar, de minorar os danos, de evitar multa. Por que elas tinham que fazer? Dizer, abandonamos esse passado criminoso e vamos colaborar. Algumas fizeram, mas demoraram muito. Entendi. Uma outra crítica que eu vejo muito fazendo isso é que você é um agente da CIA. Isso eu não posso falar. Então, essa ótima. Tem cara de agente da CIA. Toda gente da CIA joga flip com a mão trocada. Talvez seja a explicação. Né? Não, acho engraçado que eles inventam um monte de maluquice, né? Teoria da conspiração. Aí eu sou um agente da CIA. Aí eu sou um empregado da Globo. Né? Eu fico às vezes brincando, pô, eu queria ter esse contra-cheque, viu? Agente da CIA, agente da Globo, e, enfim, né? Mas tudo isso como eles não têm como justificar? Qual que é a história toda? A corrupção foi real. Foi. A Lava Jato identificou. Ninguém nega isso. Né? Então, assim, podem criar as maluquices, as pessoas sabem que a corrupção estava lá, o dinheiro foi devolvido, né? Bilhões de reais foram recuperados pela Petrobras. Isso aí não é ficção. Eu acho que quem duvida que existiu crimes ali e que o negócio era gigantesco tá querendo tapar a realidade de um jeito muito absurdo. Mas daí, como eles não têm como fazer isso, o que eles querem? Querem desviar o foco, desviar a atenção. Então eles vão falar, o Deltan fez um PowerPoint que foi ofensivo. Nossa, o PowerPoint do Deltan, meu Deus do céu, né? Vamos aqui. Aí, em relação a mim, o Moro tem uma voz que é ruim, que não é boa. O Moro foi trabalhar depois para uma empresa que um ramo dela aqui no Brasil recebeu na falência lá por administrar créditos da Odebrecht. Ou seja, eles criam uma narrativa. Porque o que eles querem, na verdade? Eles não querem que olhe para a culpa deles, para o dinheiro que eles receberam de suborno, para quem pagou o suborno. Ou seja, inclusive esse pessoal quer voltar ao poder. E eles querem voltar ao poder... aparentemente, né? E eles querem voltar ao poder não é admitindo que fizeram coisa errada. Não, é dizendo assim, o problema é o PowerPoint. Ou o problema é o Moro... O Moro? Falar o Moro? Não. O problema sou eu. 3, 4 anos depois de largar o trabalho de juiz, ter ido arrumar um emprego numa empresa de consultoria internacional, sem trabalhar para as empresas envolvidas na Lava Jato. Eu acho que a maior crítica a você mesmo, que rola e que eu acho que é a mais efetiva, vamos dizer assim, são as questões da Lava Jato, né? Das mensagens e tal. Das mensagens. Sim, eu acho que é o que mais eles usam hoje em dia, eu vejo, entendeu? Tipo, eles falam que... e eles ainda tentam usar isso pra inocentar o Lula de alguma forma, tá ligado? Tipo, você viu que inocentaram o Lula? Não inocentaram o Lula, não foi isso que aconteceu, né? Eles... Só tiveram que recomeçar a investigação e o Deltan falou que tem muita coisa ali que só não dá pra pegar de novo pra começar outro processo, até por várias razões. Tipo, processo se recomeçar agora, até ele se resolver, muita coisa já se perdeu.